Quem fala ao jornal Integração é a Valéria Cordeiro. Ela é assessora de projetos especiais da Secretaria Estadual da Cultura. Valéria, estão acontecendo os encontros regionais da Política Nacional Aldir Blanc e em Itapajé sediará um desses encontros. O que trata-se essa iniciativa da Secult nos municípios da região? A Secretaria da Cultura do Estado está fazendo, nesse primeiro semestre, 18 encontros regionais. E nós estaremos em Itapajé fazendo um encontro com os dirigentes municipais de cultura e com os comunicadores. Esse é um momento de encontro, de integração entre os dirigentes municipais da região, onde a gente apresenta, né, e conversa sobre um painel da situação dos municípios cearenses com relação à institucionalização do Sistema Nacional de Cultura. Então, esse é um momento onde a gente leva informações sobre a macro-região, sobre a situação de execução dos recursos da Paulo Gustavo, sobre a situação de recursos que o governo do Ceará está repassando aos municípios, e a gente faz essa reflexão junto com os dirigentes municipais de cultura e começa a pensar num planejamento regional. Esse é principalmente o nosso objetivo, né? Integrar regionalmente a cultura no estado do Ceará. Valéria, nesses eventos também, encontros, os participantes, gestores, comunicadores poderão também dar sugestões para implementar esse projeto, essa política nacional Aldir Blanc. Sim, principalmente esse é um momento de troca mesmo. A gente leva algumas informações e escuta os dirigentes municipais de cultura, quais são as suas questões, quais são os seus desafios e como a Secretaria da Cultura do Estado pode ajudar nisso, pode colaborar, né, colocando toda a sua equipe à disposição dos dirigentes municipais de cultura. Quais os resultados que essa política nacional Aldir Blanc pode trazer aos municípios? É uma política de descentralização dos recursos para a cultura. Então, o governo do Ceará está disponibilizando 3 bilhões anuais durante 5 anos para os municípios e os estados do Brasil. O Ceará recebe cerca de 173 milhões por ano, sendo que 68 milhões são os municípios que executam as políticas de cultura. Então, esse é um momento único no Brasil, né? Até então, nós não tínhamos um investimento direto do governo federal para os municípios na área da cultura. E isso é um momento que nós precisamos, é muito precioso para a cultura, porque é a partir disso que nós podemos fortalecer e institucionalizar o Sistema Nacional de Cultura. Para os municípios terem esses recursos e também aplicarem em favor da cultura, é preciso elaborarem projetos e apresentarem, e esses projetos serem aprovados? O município, ele adere, ele faz uma adesão, certo? Anualmente, o governo federal, ele abre uma adesão, o município adere, e ele tem uma distribuição de acordo com população, com densidade, né? E aí o município recebe o recurso, ele tem alguns critérios, é claro, e ele precisa fazer uma execução regular para poder receber a outra parcela. Então, a gente leva essas informações sobre como se dá a adesão a esses recursos, o que é necessário, na hora da prestação de contas, porque aí os municípios, eles podem, recebendo esse recurso, abrir os editais para a sua classe artística, né, para a sua cena artística. Então, nós levamos também e colocamos equipes de suporte para prestação de contas, para execução dos editais. Nós temos um suporte jurídico também aos municípios. Então, o que a gente está levando é cooperação técnica também aos municípios. A Secretaria da Cultura se organizando e trocando
junto aos municípios, aos dirigentes municipais, as experiências que nós temos e levando informações para uma boa execução desses recursos. Esse encontro regional em que Itapajé sediará incentivará ainda mais a classe artística e cultural a elaborar esses projetos a partir da explanação feita nesse encontro? Esses encontros, eles são para os dirigentes municipais de cultura. É uma relação de um ente estadual com o ente municipal. A nossa intenção com esses encontros é fortalecer os dirigentes municipais e as suas equipes para que eles possam atender, acolher os artistas e executar os recursos no município da melhor maneira possível. Valéria, em Itapajé, esse encontro regional no Vale do Curu, onde o nosso município sediará, acontecerá nesta quinta-feira, dia 20. Qual o local e o horário também desse importante encontro? O encontro com os dirigentes municipais da cultura do Vale do Curu vai acontecer no auditório da Universidade Federal do Ceará, UFC, campus Itapajé, Jardins Anita. O endereço é Rua Francisco José Oliveira, sem número. Então, a gente, no dia 20, agora de fevereiro, estaremos de 9 às 17 horas com os dirigentes municipais da região, celebrando o encontro, que para nós é muito importante, e depois desses encontros, nós ainda teremos um encontro do Sistema Estadual de Cultura, onde uniremos todos os dirigentes municipais de todos os municípios do Ceará para um grande encontro em maio. Valéria, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Então, estamos também mobilizando para que a região se organize em fóruns regionais, de forma que a gente possa ver, entender as demandas regionais de uma forma mais objetiva. Então, além de parabenizar a região, quero agradecer e reforçar o convite de estarmos juntos no dia 20, na quinta-feira, o dia inteiro, para a gente celebrar a cultura, para a gente se planejar, para executar da melhor maneira possível os recursos que tanto o governo federal como o governo estadual estão colocando à disposição dos municípios para uma boa execução da cultura no nosso estado. Para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida.